depois a gente vai o carro. Aparecendo. E aí, ó. Não tem aqueles bolsinhos lá, tipo, a gente tá no banco de trás. O banco tá fechando na gavetinha, que a gente tá passando. Quando o celular aí, não aparece essa stream, né? Vocês vão tá vendo. Se aparecer, você já sabe, né? Foi sem querer. Tá vendo? Eu vi uma certa. Aí eu tirei e tentei fazer, mas eu acho que é isso. Calma aí.